Vamos ler a partir do verso 4. Lucas capítulo 8, a partir do verso 4. Queridos, esse texto eu acho que tem algo para nos revelar. E Deus tem falado comigo nesses últimos dias em cima desse texto. E eu tenho passado... E esse texto tem feito minha mente ser transformada. Eu creio que na história dos avivamentos, Deus sempre trouxe uma transformação para cada avivamento, para cada geração. Nos avivamentos anteriores, a transformação ocorreu na forma como se cultuava. Alguns avivamentos anteriores ocorreram na restauração de dons. Alguns avivamentos anteriores ocorreram na mudanças de muitos paradigmas. Mas toda a história, todo o foco de avivamento que a história já presenciou, eles trouxeram uma mudança. E nesses dias eu tenho feito uma oração perguntando a Deus, e esse avivamento do século 21 que nós estamos vivendo, tão bom, tão forte, tem trazido um crescimento da igreja tão fantástico, qual é a mudança? O que o Senhor vai mudar? O que o Senhor está mudando na história da igreja, no mundo nosso? E Deus tem me dito, eu estou mudando a mente do meu povo. Então, esse século, esses dias, esse avivamento que eu e você estamos vendo pela televisão, estamos vendo pela mídia, estamos vendo aqui nos nossos cultos, Deus está com um propósito, vai mudar a nossa forma de pensar, vai mudar a nossa mente. Querido, estamos sendo levados para um novo nível de fé, um novo nível de compreensão de Deus e do seu reino. Nós estamos entendendo sobre amor. E uma revelação de amor está vindo sobre nós, como nunca foi entendido até então. Alguns ministérios aqui se levantarão com uma mensagem de amor, que a igreja e o mundo ainda não ouviu. Porque é uma renovação que Deus está trazendo na mentalidade da igreja. E nós estamos sendo levantados nesses dias, por uma nova maneira de pensar. E esse texto ele vai colaborar, porque esse texto Deus tem usado para impactar a minha mente, está mudando o meu coração, e eu tenho recebido alguns benefícios, e eu quero compartilhar com você. Lucas capítulo 8, a partir do verso 4, diz assim: Ora, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Saiu o semeador a semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sob pedra, e nascida secou-se, porque não havia umidade. E outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. Mas outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Diga 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Perguntaram então seus discípulos o que significava essa parábola. Respondeu ele: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. É, pois, esta a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas esses não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos são os que a ouviram. E indo o seu caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites dessa vida, e não dão fruto com perfeição. Tem mais um? Pode avançar. Tem o 15 ainda. Não tem o 15? Mas no verso 15 diz assim: Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Diga, com perseverança. Querido, quantos já leram e já ouviram essa palavra? A parábola do semeador. É bem tradicional. Creio que você já ouviu algum sermão sobre ela. Você já deve ter até pregado sobre ela. Agora, essa palavra, ela é bem tradicional, é bem clássica. Por quê? Porque Jesus nos explica ela.
Eu acredito que se Jesus não tivesse dado a explicação da parábola, até hoje nós estaríamos inventando sobre ela. Estaríamos criando coisas em cima dela. Mas Jesus já explicou porque é uma palavra central, é um fundamento da vida cristã. Querido, nós entendemos que esse texto que o problema não está no semeador, o problema não está na semente, mas parece que há um problema que existe, e o problema está no solo, na terra que recebe. Quando Jesus fala dessa semente, ele explica a parábola dizendo que a semente é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É toda a vontade de Deus liberada para mim e para você. É toda a promessa que Deus tem liberado para mim e para você. Eu acredito que hoje você recebeu muitas palavras de Deus aqui. Eu acredito que hoje ainda você vai receber muitas verdades de Deus na sua vida. Agora, a palavra é boa, a palavra é poderosa, a palavra é perfeita. A palavra tem poder para transformar. Aquele que semeia a palavra, que é o Espírito Santo, que é o Senhor, ele é tremendo, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Mas o nosso coração precisa entender, porque é ele que recepciona essa semente. O teu coração é o solo. Querido, nós encontramos na Bíblia, no Velho Testamento, e a Bíblia diz que o Velho Testamento são sombras das coisas que virão. Tudo que está no Velho representa Cristo e a sua igreja. Se você olhar o Velho Testamento e estudar o Velho Testamento, tirando Cristo, você está perdido no Velho Testamento. Você não consegue andar no Velho Testamento. Agora, se você pega uma lente chamada Cristo e entra nas escrituras do Velho Testamento, o Velho Testamento tem uma sombra, e o Velho Testamento vai apontar para você e a obra de Cristo na sua vida. Quando nós encontramos Deus chamando Abraão, Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu vou te dar uma terra. Deus libera uma palavra na vida de Abraão. A Bíblia diz que Abraão recebe essa palavra, como se nós usamos a expressão, tomou posse da palavra, e Abraão começa a se movimentar em cima dessa palavra. E nós vemos que Abraão começa a ser peregrino na terra que Deus estava prometendo para ele. E aquela palavra cria uma força no coração de Abraão, aquela palavra começa a frutificar no coração dele, que ele consegue expandir essa palavra até a sua próxima geração, que é Isaac. E nós conseguimos ver que Isaac abriga essa palavra no seu coração, toma posse dessa palavra, como assim nós temos costume de dizer. Essa palavra começa a frutificar no coração de Isaac e chega até a sua próxima descendência, a tua geração futura, chamada Jacó. E nos dias de Jacó, Deus disse para Jacó: eu te dou essa terra como prometi por juramento aos teus pais. Jacó pega aquela palavra, que Deus reativa ela no coração dele, e Jacó toma posse, retém essa palavra. E a Bíblia diz que nos dias de Jacó, eles desceram para o Egito. Havia fome na terra, havia seca na terra, e Jacó e mais 70 homens desceram para o Egito. E depois que eles estavam no Egito, eles nunca mais saíram de lá. Eles ficaram por 430 anos no Egito, na escravidão do Egito. Mas Jacó tinha uma palavra no coração dele, e ele lança essa palavra, e essa palavra cria expressão na sua geração, como de José, por exemplo. E José está lá na terra do Egito, e ele crê que Deus tinha uma palavra e uma promessa que daria uma terra, que manava leite, que manava mel, uma terra próspera, onde eles iam possuir casas que eles não construíram, iam colher em árvores que eles não plantaram, iam entrar em cidades amuralhadas que eles não construíram, não edificaram. José tem uma perseverança e uma convicção dessa palavra, que antes dele morrer, ele diz o seguinte: quando vocês entrarem na terra, a palavra era forte no coração dele, a palavra era muito viva no coração dele. A semente tinha caído num solo bom, que ele diz o seguinte: eu estou morrendo, eu vou para onde dormem os meus pais, mas faz o seguinte, quando vocês entrarem na terra, eu sei que vocês vão entrar, eu sei que Deus vai cumprir promessas, eu sei que Deus vai fazer maravilhas, eu sei que vocês vão possuir uma terra maravilhosa. Leve os meus ossos, não deixe os meus ossos aqui. Que convicção, que certeza. Os olhos dele não viram, as mãos dele não apalparam, os pés dele não pisaram, mas a palavra no coração dele dizia:
Deus é fiel. Deus vai dar uma terra para você. Eles estavam no Egito 430 anos, exceto a primeira geração que entrou no Egito. As outras demais, eu não sei quantas gerações ficaram no Egito, mas os próximos 400 anos, ninguém sabia o que era ser livre. Todos que nasceram no Egito nasceram como escravos. Não tinham noção do que é uma vida em liberdade. Não tinham noção do que é uma vida fora das muralhas do Egito. E Deus levanta um homem chamado Moisés. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou libertar esse povo e vou levar esse povo a uma terra que eu jurei e prometi aos seus pais. Mais uma vez a palavra é lançada. Mais uma vez a palavra é semeada no coração de um homem. A Bíblia diz que Moisés toma aquela palavra, chega até Faraó, enfrenta uma batalha espiritual como nunca foi vista até os dias de hoje. Uma tensa batalha contra as trevas, as pragas no Egito, a resistência de Faraó, o povo de Israel, sem saber o que é vida fora do Egito, sem saber como se vive fora do Egito, sem saber, sem ver a fotografia, sem ver um vídeo sobre a terra. Eles diziam: nós vamos para uma terra prometida. Nós vamos entrar num lugar que tem leite, que tem mel, que tem árvores frutíferas, que tem água, que tem chuva, que tem maravilhas para nós. Porque a palavra estava germinando no seu coração. Eles entram na terra. Josué passa os dias de conquistar a terra. Veja o que Josué diz no capítulo 21 de Josué, capítulo 21, versículo 45. Olha só, depois que Josué entra na terra, ele é um dos líderes da conquista da terra. Ele é um dos que liderou o povo na conquista da terra por causa de uma palavra. Diga assim: por causa de uma palavra. Josué entra na terra, agora ele já cumpre a sua missão, ele já está indo para os seus últimos dias. Ele diz o seguinte: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Olha o que ele diz: palavra alguma falhou. O que Deus disse, Ele cumpriu. Tudo se cumpriu. O próximo texto, 23, 14. Eis que vou hoje pelo... Não, é o 23, 14. Volta. Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra. E vós sabeis em vossos corações e em vossas almas que não tem falhado, diga, não tem falhado, uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor, vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Amém? Uma palavra que Deus liberou lá em Abraão. Ela passa de geração em geração. E essa palavra chega no seu cume, no ponto culminante dela, dizendo: nenhuma palavra que Deus disse falhou. Nós fomos privilegiados de viver o cumprimento dessa palavra. Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele: a palavra está sendo semeada. Querido, a palavra foi liberada no coração de alguns homens. A palavra é boa. Aquele que semeia a palavra é puro, é santo, é fiel. Mas o coração que hospeda essa semente vai determinar o quanto essa semente vai frutificar. Quantos estão entendendo? Queridos, a Bíblia diz que Moisés libertou o povo. A Bíblia diz que Josué colocou o povo na terra. Mas, queridos, eles são sombra das coisas que virão. Porque na verdade não é Moisés e não é Josué que nos introduz na terra. Quem nos introduz na terra é Cristo, é Jesus. Tanto que Josué, a expressão, o nome Josué no hebraico, é o mesmo nome de Jesus. Yeshua. Josué é um tipo de Cristo. Josué é uma personificação, é uma figura, uma imagem do que Cristo iria fazer, que era nos introduzir numa terra. De nos introduzir num lugar de abundância, num lugar de vitória, num lugar de árvores frutíferas, num lugar de conquistas, de coisas boas, de coisas que nós não plantamos e vamos colher. Cidades que nós não edificamos, mas vamos morar. Casas que nós não construímos, mas vamos obter. Essa é a terra que Deus tem para nós. Em Jesus. Querido, Jesus nos leva para esse lugar.
Assim como Israel nasceu no Egito, sempre escravos, não conheciam a liberdade, assim nós também nascemos em pecado, não há exceção. Nenhum de nós nascemos em liberdade, nós nascemos em pecado. A Bíblia diz que em pecado nos concebeu a minha mãe. Então eu não sei o que é ter uma vida de liberdade, eu não sei o que é viver uma vida fora da escravidão do pecado. Mas Jesus me põe dentro de uma terra onde o pecado não tem mais domínio sobre mim, onde eu não tenho mais prisões. Querido, logo por eu nascer em pecado, logo eu vivo uma vida de escravidão. Mas Jesus, assim como Moisés, Jesus, assim como Josué, me introduz num lugar novo. A palavra está sendo semeada. A palavra é liberada para os nossos corações. E nós precisamos dizer o seguinte: Jesus é a minha promessa. Quando eu olho para Jesus, eu consigo obter dele todas as promessas que Deus tem para a minha vida. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele diz que em Cristo Jesus, nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Agora, ouçam e entendam isso. Quando o apóstolo Paulo tem essa revelação, ele não está dizendo que eu tenho que subir a um nível para alcançar essas promessas, chamado regiões celestiais. As bênçãos estão nas regiões celestiais, todas elas. A Bíblia diz que todas as bênçãos, Jesus nos abençoou nas regiões celestiais. Agora, algumas vezes nós entendemos, eu entendia isso, que para eu receber e me apoderar dessas bênçãos, eu tinha que subir às regiões celestiais e me apoderar disso nas regiões celestiais. Mas na verdade não é isso. Não é bem assim, a dinâmica não é essa. A dinâmica é o contrário. As regiões celestiais, elas desceram até nós e nos tocou com todas as bênçãos espirituais. Porque Jesus desceu do céu. Jesus veio e trouxe o céu e todas as promessas em nossas mãos. Quantos creem nisso? Agora, que bênçãos são essas? Quando você lê Deuteronômio 28... Não temos tempo para ler nem estudar, mas você tem tarefa para casa. Você, quando lê Deuteronômio 28, você vai encontrar todas as bênçãos que Deus tem para quando nós entrarmos na terra. E todas essas bênçãos é as bênçãos que Jesus liberou sobre a sua vida. Essa é a palavra. Essa é a palavra que o semeador está semeando em nossos corações todos os dias. Essa é a semente que o Espírito Santo tem liberado sobre a sua vida todos os dias. Como é que você tem recebido essa palavra? Como que você se apodera dessa palavra? O quanto essa palavra tem frutificado e multiplicado. Querido, Jesus nos prometeu tantas coisas. Jesus nos prometeu o céu, porque Ele é a nossa promessa. E querido, nós somos habitantes do céu. Já parou para pensar que o dia que você morrer, você não precisa temer, porque tem uma mansão celestial aguardando você? Isso é promessa. Isso é promessa, essa semente que foi liberada no teu coração. Você tem que dar espaço para essa semente. Querida, a Bíblia diz que em Jesus nós somos feitos uma nova criatura. Isso é promessa. Uma nova natureza foi imposta dentro de nós. Nasceu um novo homem, nasceu uma nova natureza. Antes eu não tinha vontade de vir para um culto como esse. Antes eu não tinha vontade de louvar ao meu Deus. Antes eu não tinha vontade de me aproximar do meu Deus. Mas por causa de uma nova natureza que Jesus me deu por promessa, minhas ações mudaram. Meus desejos para com Deus mudou. Minha busca com Deus mudou. Antes eu não achava. Antes eu nem o procurava. Antes eu nem sequer me dedicava. Mas hoje eu tenho dedicações. Hoje eu tenho entrega, hoje eu tenho uma paixão, hoje eu tenho uma fome por Ele, porque nasceu uma nova natureza dentro de mim. Amém, queridos? Ele também nos prometeu o Espírito Santo. Ele disse que nos enviaria o Espírito Santo, e hoje nós temos visto o poder do Espírito Santo em nosso meio. Nós temos visto milagres em nosso meio. Nós temos visto transformações de vidas em nosso meio. Você olhava para uma pessoa anteriormente e dizia: esse cara não tem jeito, essa mulher nunca vai mudar. E de repente você vê uma transformação e você diz: uau, ele mudou. São as obras do Espírito Santo, que é promessa de Deus. Foi promessa de Deus em Jesus Cristo. Está aí. Agora, nesse culto, que tremendo mover de Deus não foi aqui na sua vida? Tremenda presença de Deus, porque foi uma promessa que foi liberada. E essa palavra está aí, germinando, dando fruto. Hoje há milagres, hoje há livramentos, hoje há manifestações do Espírito, porque
é uma promessa, é uma palavra que foi liberada. Querido, Ele prometeu que iria nos multiplicar. Olha quantos cristãos tem hoje sobre a face da terra. Olha o quanto a igreja tem avançado. Ele fez uma promessa, e como promessa Ele jurou, dizendo: eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, eu vou te fazer um povo numeroso, eu vou fazer de você um povo próspero. São essas palavras que estão sendo semeadas em nossas vidas. Saiu o semeador a semear. E a palavra está sendo semeada. Está sendo liberada sobre a sua vida. Queridos, o semeador é Jesus. Deus deu para essa semente. Você conhece uma semente? Você tem semente de vários tamanhos. Mas quando você pega uma semente, a semente Deus deu a ela um potencial tremendo de crescer e converter-se numa grande árvore. E essa árvore, essa pequena semente, ela se transforma numa árvore, numa hortaliça, numa árvore. E não somente ela se transforma numa árvore, mas ela também produz muitos frutos, que produz outras sementes, que vai produzir outra árvore, e outros frutos, e outras sementes, e um ciclo infindável. Uma semente, com potencial de crescimento, um potencial de avanço, uma pequena semente de mostarda, pequena, quase que de longe você não a enxerga, tão minúscula, mas ela tem o potencial para gerar uma grande árvore. E Jesus diz que muitas aves, muitos animais e muitas pessoas podem se abrigar, porque uma semente numa terra boa, ela se multiplica. Queridos, o poder não está sobre o semeador. O problema não está sobre o semeador. O problema não está sobre a semente. Mas é como nós temos abrigado essa semente. Está aqui. Diga assim: meu coração. Querido, eu preciso começar a mudar a minha mente em relação à palavra. Eu preciso começar a mudar o que Deus tem falado e começar a dar crédito. Um dia eu ouvi a voz de Deus. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu estava orando, e era um templo como esse, tinha uma cortina como anteriormente nós tínhamos. E eu entrei atrás da cortina. Era o lugar mais isolado que eu encontrei. Eu sempre gosto de ficar escondido. Lá em casa eu tenho o meu quartinho, meu estúdio, segundo o Johan, né? O estúdio. Onde está o teu pai? Está lá no estúdio. É que ele tem a bateria dele lá, e eu falava: cara, aqui é o meu escritório e ali é a tua bateria. Então nós dividimos no meio. E eu gosto de ficar ali escondido. Não gosto que ninguém fique me vendo. Não gosto de estar à vista. Eu quero ficar escondido. Eu gosto de ficar no meu secreto com Ele. E naquele dia eu entrei atrás da cortina, que era o lugar mais secreto que eu podia estar. E naquele dia Deus falou comigo. E Ele disse que estava me chamando, e Ele ia me usar, e que e era para eu me preparar para ser exclusivo para o ministério. Eu tinha 18 anos. Talvez quase fazendo 19. E aquela palavra entrou no meu coração. E talvez por não ter tantos argumentos, por não ter tanta maturidade assim, sei lá. Mas eu peguei aquela palavra e falei: yes. E a minha vida mudou depois daquele dia. Mudou meu endereço. Mudou minha cidade. Mudou tudo na minha vida. Porque uma palavra foi dita. E eu disse: essa palavra é de Deus para a minha vida, eu vou me apoderar dela. Querido, Deus tem falado comigo e com você como nunca falou tanto. Deus tem falado com você sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde. Mas o que nós temos que fazer com essa semente? Nós precisamos pegar essa semente e falar: essa semente é poderosa. Essa é uma palavra poderosa. E eu quero me fundamentar, eu quero me alicerçar nessa palavra. Eu preciso começar a tomar rumos na minha vida de acordo com a palavra de Deus, a palavra que Ele tem semeado no meu coração. Aos casados, deixa eu te dar uma palavra. Querido, o teu casamento, a Bíblia diz que só a morte vai acabar com o teu casamento. Só tem um poder de terminar um casamento, só uma força acaba com o casamento, é a morte. Mas Satanás tem lançado tantas palavras, tantos conceitos, e que a igreja está meio titubeando, será? Questionando.
E eu encontro muitos casais dizendo, eu vou me separar. São palavras. Eu encontro muitos casais dizendo, eu não amo mais. São palavras. Deixa eu te dar um conselho. Nunca mais saia da sua boca a palavra divórcio. Não fale mais. Pega a palavra de Deus. O que ela tem dito sobre o teu casamento, sobre a tua vida, sobre as promessas dele, e comece a pronunciar essa palavra. Eu te digo que não vai dias, essa palavra vai começar a germinar. E quando você menos esperar, o amor vai começar a renascer dentro do teu casamento. Porque é poderosa a semente. Olha o teu irmão ao lado e diga para ele, é verdade, a semente é poderosa. Deus disse que vai te multiplicar, Deus disse que vai te prosperar, Deus disse que vai te guiar, Deus disse que vai te curar, Deus disse que vai te encher com o Espírito Santo, Deus disse que vai te dar, Deus disse que vai te livrar. Se Ele está dizendo, é a palavra. É a palavra, é a semente, é o semeador que está semeando. Querido, você não tem que se angustiar. Deus não te deu nada difícil. Sabe o que era difícil? Sabe o que foi difícil? Foi aceitar Jesus. O difícil foi isso, você cruzar essa barreira, de entregar a tua vida para Jesus, o conflito da tua alma, será que Ele é Messias? Será que Ele me salva? Será que eu vou mudar da minha igreja? Será que eu vou mudar de religião? Esse foi difícil, mas agora que você entrou pela porta, Ele é poderoso para te levar até o outro lado. Pare de acreditar que é difícil, pare de ouvir as vozes dizendo que é complicado, pare de acreditar que vida cristã é difícil, né, pastor? Como é difícil ser crente? Difícil é aceitar Jesus. Agora que eu já tenho Ele, agora ficou fácil. Agora Ele já abriu o caminho. Eu estou no novo e vivo caminho. Ele é a porta. Quem entrará por mim, a Bíblia diz que entrará e encontrará pastagem. Pare de se angustiar, pare de achar que é difícil. Agora que você entrou, Ele vai te conduzir, Ele vai te levar até o outro lado, Ele vai te levar. Jesus disse da parábola, e os discípulos interrogam. Ele disse que uma das palavras, a dificuldade da terra é o meu coração. E uma palavra como essa muitas vezes é semeada. E a Bíblia diz que, Jesus disse que essa semente ela cai na beira do caminho. Beira do caminho, ele diz que é um alvo fácil para Satanás vir e roubar a tua palavra. Existem dois inimigos que atuam na beira do caminho. O primeiro é as pessoas más. O que eu quero dizer com isso? Querido, cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Cuidado com quem você compartilha as promessas que Deus está te dando. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 6. Ele diz assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés, e voltando-se, vos despedacem. Ele está dizendo, não dei aos cães. Quem é os cães? Cães é um tipo de pessoas, maus obreiros, falsos espirituais. Você chega para ele e diz, Deus disse que vai me curar. Mas não é bem assim, né? Cuidado, não se empolgue. Cuidado com quem você está falando das promessas de Deus. Deus disse que meu casamento agora vai. Olha, eu estava num culto lá e a presença de Deus, eu saí de lá convicto que agora vai. Mas isso é fogo de palha. Eu já senti isso também. Alguém já foi ameaçado por esse inimigo? Cuidado com quem você está compartilhando. Cuidado com quem você está contando os teus sonhos. Se eu estava numa reunião e nós estávamos compartilhando um projeto, alguns sonhos, nós estávamos sonhando junto, e eu disse para eles, não saiam contando por aí esse sonho. Não saiam contando por aí esse projeto. Por quê? É ultra secreto? Não. Mas de repente você compartilha por alguém, e esse alguém tem a habilidade de jogar um balde de água fria em você. Tal como, não, eu já fiz esse projeto em algum lugar, já li num livro e disse que não dá certo. Jesus diz, volta lá o texto para mim, por gentileza. Ele diz, não deem aos cães o que é santo. O que é santo? A semente, a palavra. Não lanceis aos porcos as vossas pérolas. Que pérolas são essas? As palavras de vida. Os tesouros que Ele tem lançado no teu coração.
Querido, você precisa guardar esse tesouro, você precisa guardar essas palavras num terreno fértil. E o segundo inimigo que nós encontramos é Satanás, os demônios. Jesus disse que as aves vêm e roubam-lhe a palavra. Satanás vem com argumentos, Satanás vem com demônios de dúvida, espíritos de dúvida, e você fica meio confuso, será que vou, será que não vou? Cuidado. Querido, eu tenho feito um exercício, eu estou dizendo que Deus está mudando a minha mente, e Deus tem me ensinado um exercício. Todas as palavras que Deus tem falado ao meu coração, eu tenho tentado voltar a elas semanalmente. Eu fico diante dela lendo. Eu tenho decorado esses textos. Eu tenho decorado as promessas de Deus para a minha vida. Eu tenho enchido a minha mente com essas palavras. Porque eu não quero que elas sejam roubadas. O que você tem feito? O que você tem feito? Você vem num culto como esse, recebe a palavra, mas a palavra de repente já é lançada fora. O inimigo já rouba. Jesus disse num outro texto, em Lucas 8:12, ele diz o seguinte. Lucas 8:12. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem a palavra. Mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Diga, salvos. Por que Satanás rouba a palavra? Para roubar a tua fé. Se você não tem uma palavra, em que você vai se escorar? E ele diz, se você não crê, o que vai acontecer? Você não vai ser salvo. A palavra salvo aqui é da palavra grega sozo. Diga, sozo. Sozo na ideia grega, na origem da palavra, é uma salvação, mas não salvação no sentido limitado que nós temos de salvação de ir para o céu. Mas sozo é uma salvação no sentido de liberdade. Sozo está se expressando como saúde, prosperidade, alegria, vida eterna, todo tipo de liberdade, todo tipo de salvação que eu e você precisamos, é o que tem na palavra salvo, sozo. E Satanás, ele tem uma missão, dizendo, essa palavra foi liberada para você, e essa palavra você não a retém. Satanás fica de olho nela e diz, eu vou roubar essa palavra, para que você não creia. Amanhã você não se lembra mais dela. E se você não crê, você não tem salvação. Se você não tem a palavra, você não crê e você não é salvo. Querido, Satanás não quer que o povo se converta e seja salvo. Em capítulo 8, versículo 13, diz assim, os que estão sobre a pedra são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz. Diga, sem raiz. Querido, raiz fala de profundidade. Apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. Não tem profundidade, diga profundidade. No capítulo 8, versículo 6, se referindo à mesma palavra, que ele fala que aqui caiu na pedra. Aqui caiu em pedra, e nascida, secou-se, porque não havia umidade. Não tem profundidade, não cria raiz, não tem umidade. Umidade fala de água. Água fala do Espírito Santo. Fala de uma profundidade, de uma raiz, de um relacionamento com o Espírito de Deus. Aqui cai na terra e não tem profundidade, não tem raiz. Querido, você precisa pegar uma palavra que Deus falou contigo e você tem que ficar em cima dela. A Bíblia diz que a palavra é como pedra, como um martelo que esmiuça a pedra. Você tem que ficar constantemente recitando essa palavra. Você tem que ficar constantemente diante dos teus olhos. A lei dizia, coloca nos umbrais da tua porta, no caminho fale sobre ela, assentado fale sobre ela, levantando fale sobre ela, fale sobre ela. Porque senão ela não cria raiz. Querido, você precisa gastar tempo com a palavra. Você precisa gastar tempo com essa semente, aqui está a semente. Senão ela não cria raiz. Eu e você precisamos ter o hábito de sentar numa parte do dia e vir parar e deixar que essa palavra entre, deixar que essa semente entre, deixar que a umidade alcance, que ela alcance a umidade que é o Espírito Santo, o relacionamento com Ele, a intimidade com Ele. Senão ela não tem profundidade. Pastor, eu frequento a igreja há tanto tempo e nada mudou. Sabe por que nada mudou, meu irmão? Porque essa palavra tem sido roubada do teu coração.
Não deixe mais que roubem. Tem que ter raiz, tem que ter profundidade, pois, queridos, ouçam, o ataque é contra a tua fé. Quando Jesus previu a tentação de Pedro, dizendo: Pedro, eu vi Satanás peneirando você. E eu orei a Deus para que a tua fé não se desfalecesse. Porque a batalha na vida de Pedro seria contra a fé de Pedro. A batalha na sua vida é contra a sua fé. E eu preciso ter a palavra muito bem arraigada, muito bem profunda na minha vida. Porque vem o vento forte, você está arraigado. Vem a pressão do dia, você está arraigado. Você está fundamentado no Espírito Santo. Você não está plantado junto às correntes filosóficas. Você não está plantado junto às correntes econômicas. Você não está plantado junto às correntes mundanas. Você está plantado junto às correntes das águas vivas. O mercado, o mundo secular diz: vai falir. O mundo secular diz: tem que separar. O mundo secular diz: tem que curtir tudo. A palavra de Deus diz outra coisa. E sabe por que eu não vou nessas ondas? Porque eu estou plantado junto aos ribeiros de águas. Eu alcancei a umidade. As minhas raízes se estenderam até as águas profundas. E nada te roubará. Nada vai te roubar. E querido, e uma outra, versículo 14, no capítulo 8, versículo 14. Diz que ela caiu em um outro lugar. E a parte que caiu entre os espinhos são as que ouviram. E indo o seu caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida. Em outras versões diz preocupações, riquezas e prazeres. Diga: preocupação, riqueza e prazeres. Parece que esses três são grandes inimigos da semente. Eu começo a me preocupar. Eu começo a me atarefar com tantas coisas. Eu começo a correr para tudo quanto é lado. E eu me esqueço da palavra que Deus me deu. Quantos você encontra dizendo: não, eu não vou na igreja. Não, eu não tenho tempo para ler Bíblia. Não, eu não tenho tempo de orar, eu oro no meu carro. Preocupados. As riquezas estão sufocando ele. Os prazeres da vida estão sufocando ele. Ele não valoriza a semente. Querido, e o texto encerra dizendo que uma outra semente caiu em terra boa. E o versículo é o 15. Pode pôr o versículo 15. Mas aqui caiu em boa terra. São os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, ouviram e falaram: isso é bom para mim. Coração humilde, dizendo: uau, que palavra. Esses dias eu estava com os amigos e esses amigos me levaram até um homem que disse que tinha uma palavra para mim. Eu fui lá junto com a Rosângela e esse homem liberou uma palavra na minha vida. Eu disse: uau, que palavra. Querido, eu falei: essa palavra é para mim. Tomei posse. E eu já comecei a fazer planos em cima daquela palavra. Eu já estou vivendo aquilo lá. Porque ela cai em terra boa. São os que ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retém e dão fruto com perseverança. Está difícil? Não, a palavra de Deus diz que não, que vai dar certo. Mas olha só que complicado. Não, a palavra de Deus eu tenho uma palavra. Moisés, o deserto é difícil. Não, nós temos uma palavra. Mas Moisés, aqui o faraó não vai deixar você sair. Não, eu tenho uma palavra. Mas Moisés, nós vamos morrer de fome no deserto. Não, eu tenho uma palavra. Mas Moisés, eu tenho uma palavra. Mas Abraão, você vai sair da tua terra, vai para um lugar que você não conhece. Não, eu tenho uma palavra. Mas Abraão e tua parentela. Não, eu tenho uma palavra. Mas Abraão, eu tenho uma palavra. Josué, mas são cidades amuralhadas. Não, eu tenho uma palavra. Mas Josué tem gigante. Não, eu tenho uma palavra. E essa palavra está frutificando. E essa palavra está dando fruto. E essa palavra está me levando para frutificar com perseverança. Que eu tenho uma palavra para semear no teu coração. Todas as promessas que Deus tem para você, elas vão se cumprir. Amém? Creia, queridos. Não deixe que os argumentos, não deixe que as fortalezas da tua mente roubem a tua palavra. Não deixe de ser pessimista e creia mais na palavra de Deus. Vamos voltar para o último texto, que é Josué.
Volte lá para mim, por gentileza. Josué, capítulo 21. Desculpe, capítulo 23, versículo 14. Eis que hoje vou pelo caminho de toda a terra. E vós sabeis que em vossos corações, e vós sabeis, igreja de Curitiba, igreja do avivamento do século 21, vós sabeis que em vossos corações foi semeada uma palavra. Vós sabeis que em vossos corações e em vossas almas, que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram na sua vida. Receba essa palavra, receba essa promessa. Essa é a semente no teu coração. Todas. Tem uma frase de um grande homem de Deus, que ele diz o seguinte: a unção que eu reconheço é a unção que vem sobre mim. Mike Murdock fala sobre isso. Agora, ele está falando de um pensamento, mas eu, ouvindo essa frase esses dias, eu falei, tá bom, essa frase é boa, é verdade. Mas a palavra que eu reconheço, ela vai se cumprir na minha vida. A palavra que eu reconheço que é de Deus, ela vai se cumprir na minha vida. Então, querido, pare de pensar que não é Deus que está te falando. Comece a crer nas palavras que estão vindo sobre a tua vida. E diz, essa palavra eu recebo. E se você a recebe, ela vai produzir 100 por 1. É interessante que Mateus diz que ela produz 30, 60 e 100 por 1. Mateus diz isso. Porque Mateus é escrito para judeus. Os judeus estavam com dificuldade de crer que Jesus é o Messias. Lucas já está escrevendo para gentil. E gentil não tem dificuldade de crer que Jesus é o Messias, porque gentil não conheceu a lei. E Lucas, ele diz que a semente, ela não produz 30, ela não produz 60. Mas Lucas diz que a semente produz 100 por 1. Para judeu, é possível que ela produza 30, porque eles têm toda a lei, eles têm toda a cultura da lei. Mas para nós, os gentios, ela cumpre 100. Ela acontece a multiplicação até mesmo 100 por 1. E o que eu tenho para te dizer nessa noite, queridos, é que Deus quer que essa semente, ela multiplique 100 por 1. Eu consigo olhar e ver a tua vida daqui a alguns dias, o resultado dessa semente que você abrigou no teu coração. Querido, comece a abrigar essa semente. Comece a tomar posse dessa palavra. Comece a receber. Comece a ficar doutrinado por essa palavra. Queridos, eu não sei quantas palavras você recebeu. Eu não sei quantas promessas de Deus você tem ouvido. Mas eu imagino que são muitas. Mas eu não sei se você tem perdido essa palavra. Eu não sei se tem acontecido o fato de Satanás roubar a palavra. Eu não sei se tem acontecido o fato de estão pisoteando a tua palavra. Eu não sei se essa palavra não tem encontrado umidade. Eu não sei, talvez você está perdendo essa palavra. Mas hoje Deus quer renovar as promessas na sua vida. Amém? Vamos colocar em pé.